Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: Bolsonaro perdeu a maioria no país? Como vocês estão lembrados, o atual presidente Jair Bolsonaro, numa eleição claramente manipulada pela Operação Lava Jato, ganhou o segundo turno da disputa presidencial no dia 28 de outubro do ano passado, com 55% dos votos. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada hoje, 8 de julho, passados apenas 8 meses da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, ele tem hoje o apoio ótimo e bom de 33% dos eleitores. É possível concluir, portanto, que aqueles 55% que apoiaram Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, hoje encolheram para 33%, aqueles que mantêm uma avaliação positiva sobre o seu governo. Segundo o Instituto Datafolha, é o pior resultado de um presidente da República no 6º mês do seu mandato desde Fernando Collor de Mello. Todos os presidentes que vieram a seguir tiveram um resultado superior ao de Bolsonaro. Fernando Henrique, Lula, Dilma. Collor teve um resultado muito ruim no findado o primeiro semestre do seu governo, fundamentalmente por conta do plano econômico que aplicou naquela época, com a retenção do dinheiro na poupança e uma série de outras medidas que constrangeram as movimentações em contas correntes. Bolsonaro veio perdendo força pelo conjunto da obra, emagreceu seu apoio eleitoral por conta do conjunto da obra. Portanto, é possível afirmar, a partir desses números, que Bolsonaro já não tem mais maioria nacional, que a base eleitoral que o conduziu ao Palácio do Planalto se estreitou, e se estreitou fortemente. Bolsonaro conta, no atual retrato que nos traz o Instituto Datafolha, Bolsonaro tem hoje 1/3 do apoio nacional, 33%. Outros 33% consideram o governo dele ruim ou péssimo. É exatamente aquele setor que faz oposição aberta ao governo de Jair Bolsonaro. E um terceiro terço considera seu governo regular. Considerar seu governo regular é o mesmo que identificar esse terço como um terço que não está mais com a situação, ou não está mais apoiando o governo Jair Bolsonaro, mas ainda não transitou para a oposição. Enquanto a oposição se mantém em patamares bastante semelhantes à votação que Fernando Haddad teve no primeiro turno das eleições do ano passado, Fernando Haddad, que foi o candidato de Lula, o candidato do PT, a oposição se mantém mais ou menos no mesmo patamar, com 32%, 33% de ruim e péssimo, portanto, 32%, 33% de oposição aberta ao governo Bolsonaro, representa mais ou menos os 30% de votos que Fernando Haddad, do PT, teve no primeiro turno das eleições do ano passado. Esse outro terço que está entre o Bolsonaro e a oposição é constituído por vários segmentos. É constituído por setores que apoiaram Fernando Haddad para derrotar Jair Bolsonaro, mas após as eleições passaram a ter uma postura de crítica menos dura ao governo Jair Bolsonaro, votaram em Fernando Haddad para derrotar Bolsonaro, mas não fazem parte do núcleo mais duro de oposição. Mas, fundamentalmente, representam antigos eleitores de Bolsonaro,
pessoas que votaram em Bolsonaro, inclusive no primeiro turno das eleições do ano passado, mas que agora tomam distância em relação ao governo autoritário, ao governo de extrema-direita do ex-capitão. Basta fazer uma comparação. No primeiro turno das eleições do ano passado, Bolsonaro alcançou mais de 40% dos votos, alcançou 42% dos sufrágios eleitorais. E agora ele tem 10% a menos de apoio ao seu governo em relação a esse número do primeiro turno das eleições presidenciais do ano passado, enquanto a oposição tem até um pouquinho a mais do que teve Fernando Haddad no primeiro turno, que é natural, porque além dos votos petistas, na oposição a gente vai encontrar votos que foram também para o Ciro. O Bolsonaro tem hoje um apoio até mesmo inferior à votação que ele teve, e bem inferior à votação que ele teve no primeiro turno, para não dizer em relação à votação que ele teve no segundo turno. Essa avaliação nos permite concluir, portanto, que Bolsonaro perdeu força. E, ao perder força, Bolsonaro perdeu a maioria eleitoral que havia construído nas eleições presidenciais. Isso significa que o governo Bolsonaro está por um fio, como chegaram a afirmar alguns analistas? Isso significa que o governo Bolsonaro está perdendo as condições de governabilidade? Na minha opinião, não. Bolsonaro perdeu força, mas sobrevive. Bolsonaro ainda tem o apoio de um setor expressivo da sociedade. 1/3 da sociedade está com um governo que é absolutamente antipopular, antinacional e antidemocrático. Um governo de aberrações, um governo que age abertamente contra a soberania nacional, contra os direitos dos trabalhadores, que age contra as garantias constitucionais da nossa Carta Maior de 1988, um governo formado por ministros desmoralizados e desmoralizantes, um governo formado por mediocridades, a começar pelo próprio presidente da República. Ainda assim, um governo que mantém 1/3 do apoio na opinião pública. E esse terço de apoio que tem Bolsonaro, ele tem características específicas. Quanto maior a renda e maior a escolaridade, mais apoio tem Bolsonaro. Eu vou repetir. Quanto maior a renda e maior a escolaridade, mais apoio tem Bolsonaro. Entre os homens acima de 10 salários mínimos, o Bolsonaro supera os 50% de apoio. É um governo, portanto, abraçado pelas elites do país. Um governo abraçado pelas camadas médias de maior renda, que formam o núcleo duro do neofascismo tupiniquim. E essas camadas médias de maior renda se concentram nos grandes centros urbanos, em especial do Sul e do Sudeste. No Nordeste, a situação de Bolsonaro é muito ruim. No Sul e no Sudeste, sua situação melhora, e bem. E por isso que, na média, ele ainda consegue manter 1/3 dos votos. O fato da elite abraçar Bolsonaro, o fato das camadas mais escolarizadas e de maior renda ainda darem sustentação ao governo Bolsonaro, permite a esse governo, para além desse 1/3 de apoio que tem na sociedade, ter uma forte capacidade de intervenção, de mobilização e de intervenção no debate político. Bolsonaro não está paralisado. Já foram 2 manifestações de apoio ao governo, 26 de maio e depois dia 30 de junho, no qual a militância dessa corrente neofascista de massa se fez presente em números não desprezíveis, dando sustentação a esse governo tão podre e tão antipatriótico. Bolsonaro tem o apoio ativo, portanto, desse setor que lhe dá sustentação. Não é apenas um apoio passivo, mas um apoio que se transforma em mobilização, o que garante a Bolsonaro condições de disputar a hegemonia dentro do bloco conservador e contra a oposição de esquerda. O país vive uma situação muito característica. Eu vou usar um termo
que foi no passado utilizado pelo filósofo e líder revolucionário italiano Antonio Gramsci. Ele chamou situações como a que vive o Brasil hoje de equilíbrio catastrófico. O que quer dizer isso? São situações nas quais nenhuma fração de classe, nenhuma classe social, nenhum partido político tem força suficiente para impor sua hegemonia sobre os demais. Há uma clara divisão no país, não apenas entre o bolsonarismo, com seu terço, e a oposição de esquerda, com seu outro terço. Dentro do próprio bloco conservador, há uma importante divisão entre a extrema-direita, capitaneada por Bolsonaro, e a direita tradicional, a extrema-direita, querendo acelerar a transição do sistema político da velha, corrupta e restrita democracia liberal da Constituição de 88 para um Estado policial, para um regime bonapartista. E a direita tradicional querendo fazer com que o país reingresse na democracia oligárquica e controlada da Constituição de 88, preservando fundamentalmente o poder do Congresso, onde os grandes grupos oligárquico-burgueses têm muita influência. Os velhos partidos, MDB, PSDB, DEM, têm muita influência e podem, através dessa instituição, exercer um peso na vida política do país superior ao seu peso eleitoral. Esses partidos que compõem a centro-direita do país foram destroçados nas eleições do ano passado, mas juntos são uma força que detém o controle do parlamento, tanto para impor o programa econômico neoliberal que unifica as classes dominantes, quanto para estabelecer determinados contingenciamentos, determinadas pressões contra Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, portanto, tem um terço do apoio social, foi eleito presidente da República, mas não controla o Congresso. A direita tradicional foi arrasada nas urnas no ano passado, mas controla o parlamento. E a oposição de esquerda, que poderia ter sofrido uma derrota estratégica nas eleições do ano passado, perdendo capacidade de resistência, a oposição de esquerda preserva suas instituições e movimentos e consegue, pouco a pouco, retomar a mobilização popular em defesa do ensino público, da Universidade Democrática, contra a reforma da Previdência, em defesa da libertação do ex-presidente Lula. São um conjunto de batalhas defensivas que vai permitindo à oposição de esquerda recuperar a capacidade de mobilização popular, ampliar sua resistência contra o bolsonarismo. Então, vocês vejam, as três grandes frações da luta política, o bolsonarismo, a direita tradicional e a oposição de esquerda, nenhuma dessas frações hoje tem força para impor sua direção sobre o país, para unificar e criar uma maioria ao seu redor, ou tanto para impor o programa neoliberal, como é o caso do bolsonarismo e da direita tradicional, quanto para romper com esse programa e criar uma saída democrática e popular, como seria o caso da oposição de esquerda. Essa é a situação que nos traz a pesquisa Datafolha, uma situação de equilíbrio no país, uma situação na qual o bloco conservador, apesar de ter derrotado a esquerda nas eleições do ano passado, não consegue consolidar sua hegemonia no Estado e na sociedade. Isso é uma boa notícia para a esquerda, porque essa incapacidade do bloco conservador de se unificar e de estabelecer uma clara direção, uma clara hegemonia no Estado e na sociedade, essa incapacidade do bloco conservador abre caminho para que a esquerda vá ampliando sua resistência, vá ampliando sua mobilização, vá reconstruindo laços com o povo, com a classe trabalhadora, com a juventude, vá recriando as condições para se apresentar como uma alternativa de governo e poder. Nós temos que ter claro que o desgaste do Bolsonaro, o desgaste da Lava Jato, o desgaste de Moro, não representam e não representarão automaticamente que os setores frustrados com Bolsonaro e com a Lava Jato imediatamente se desloquem para a oposição de esquerda. Não é assim que o processo ocorre.
é um processo longo, é um processo pelo qual o eleitor que chegou a se aproximar de Bolsonaro, que chegou a apoiar Bolsonaro, que tinha ilusões com a Lava Jato, que comprou o discurso contra Lula, que comprou o discurso contra o PT, esse eleitor, primeiro, ele se frustra com Bolsonaro, com o aprofundamento da crise econômica, com os ataques aos direitos e às conquistas dos trabalhadores, com a destruição da soberania nacional. Esse eleitor deixa de ter simpatia por Bolsonaro sem imediatamente transitar para um apoio à oposição de esquerda. Por isso, ele estaciona entre os indecisos, ele estaciona entre aqueles que consideram o governo Bolsonaro regular, tinham expectativas com Bolsonaro, votaram no Bolsonaro, mas transitam com a frustração para uma situação de crítica moderada a Bolsonaro, de crítica desconfiada, criticam Bolsonaro, mas ainda não se sentem em condições de apoiar a oposição de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, Lula. Eles fazem um pit stop, fazem uma escala que poderá levá-los a apoiar a oposição de esquerda ou poderá levá-los a voltar a apoiar o próprio Bolsonaro, ou que ainda poderá levá-los a apoiar alguma eventual nova alternativa que não surgiu no cenário político nacional. Esse processo é comum num país muito polarizado. É um país com tal grau de enfrentamento que aqueles que se decepcionam com o lado que abraçaram, como é o caso de parte importante dos eleitores do Bolsonaro, esses que se decepcionaram não transitam imediatamente para uma oposição aguerrida contra o governo Bolsonaro. Eles ficam numa postura de expectativa, de desilusão, de frustração, mas ainda desconfiados da oposição de esquerda. Isso também explica, esse fenômeno também explica por que o eleitor, o cidadão brasileiro, o cidadão e a cidadã brasileira, que passaram a ter desconfianças da Lava Jato depois de difundidas as mensagens do Intercept, por que esses eleitores que passaram a ter forte crítica às irregularidades cometidas por Moro pela Lava Jato, a pesquisa Datafolha do domingo mostra que 58% dos entrevistados, 58% da cidadania, critica a Operação Lava Jato, considera que o Moro cometeu irregularidades e consideram que suas decisões devem ser revistas. Ainda assim, 54% dos consultados analisam que foi justa a prisão do ex-presidente Lula. E o índice daqueles que consideram que a prisão foi injusta subiu de 40% para 42%. 4% ainda estão indecisos. Por que essa decepção com a Lava Jato? Por que essa crítica à Lava Jato não transita imediatamente para um apoio à causa do reconhecimento da inocência e da libertação do ex-presidente Lula? Porque também aí é natural que haja um gradualismo. As pessoas se decepcionam com algo que acreditaram muito que era Lava Jato, que eram suas denúncias contra o PT e contra o ex-presidente Lula. Vão ficando em dúvida sobre a sua ética, sobre a ética da Lava Jato, vão colocando em dúvida o papel do Moro, vão criticando, mas não se voltam imediatamente ao apoio à causa da inocência e da liberdade do ex-presidente Lula. Foram envolvidos por um longo tempo, por uma batalha midiática brutal que fez corações e mentes contra o PT e contra Lula. O degelo desse sentimento não é automático. É um processo, e é um processo lento, é um processo paulatino, que está em curso. E está em curso da mesma maneira que está em curso a perda de maioria por parte de Bolsonaro. Primeiro, uma frustração com a Lava Jato e com o Moro, que se manifesta no percentual de 58 pontos daqueles que consideram que Moro cometeu irregularidades e que suas decisões devem ser revistas. Não está posto ainda um crescimento sensível do apoio à causa da libertação do ex-presidente Lula e da sua inocência. Isso é uma etapa
seguinte, que depende da mobilização popular, depende da capacidade de convencimento, depende dos novos fatos que vierem a ser revelados pelo Intercept. Muito chumbo vem por aí. É um processo gradual, típico de um país muito polarizado. Moro se desgastou. A maior parte da população hoje se volta criticamente à Lava Jato. E isso é um ponto muito importante para o campo democrático e popular, porque a Lava Jato foi um dos pilares da ofensiva conservadora que levou à derrubada da ex-presidente Dilma, à prisão do ex-presidente Lula e à eleição de Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, perdeu maioria nacional. Hoje tem o apoio de 1/3 do país, o menor apoio que um presidente já teve em 6 meses de governo, desde Fernando Collor de Mello. São boas notícias para o campo democrático popular. São notícias que mostram que o campo democrático e popular, que a oposição de esquerda veio avançando nos últimos meses em todas as direções, desgastando o governo, recuperando aos poucos seus laços de identidade com o povo brasileiro e operando para que o povo brasileiro recuperasse seus laços de confiança com a oposição de esquerda. Vamos sempre ter em conta que os setores populares que constituíram e constituem a base social da oposição de esquerda, cujo principal partido é o Partido dos Trabalhadores, esses setores vêm sofrendo há anos duríssimas derrotas. Desde 2016 são derrotas contundentes, o impeachment, o golpe contra o ex-presidente Dilma, a prisão do ex-presidente Lula, a derrota eleitoral para Bolsonaro em 2018, as reformas que Temer e Bolsonaro conseguiram fazer avançar, o desmonte da Petrobras, a reforma trabalhista, o avanço da reforma da Previdência, foram 3 anos de muito recuo, de muita derrota para o povo brasileiro. E o processo de recuperação do ânimo, da vontade de lutar, da capacidade de mobilização, não é de uma hora para outra. O povo tem que cicatrizar suas feridas, tem que se recuperar sua confiança nos partidos de esquerda e nas organizações populares. O povo tem que voltar a acreditar de que é preciso lutar e que é possível vencer. Isso é um processo longo, nunca é de uma hora para outra. As pessoas devem conter um pouco a ansiedade. Esse processo foi muito amargo para os setores populares. E é um processo que demora para recuperar a confiança na sua própria capacidade de luta, que demora para recuperar a identidade entre setores populares e a oposição de esquerda. Não é um processo simples. Há que se ter persistência e paciência, porque as notícias são boas. O outro lado não está se fortalecendo, está se enfraquecendo. A Operação Lava Jato não está se consolidando, está se desmoronando. Aos poucos, aos poucos. Claro, o outro lado tem muito poder. Tem ao seu lado as Forças Armadas, os meios de comunicação, o grande capital financeiro, mas o povo está progressivamente se deslocando para o lado da oposição de esquerda. A oposição de esquerda tem que continuar a fazer o que está fazendo: lutar, lutar e lutar, como disse o ex-presidente Lula. Lutas econômicas contra as reformas neoliberais e lutas políticas, como a luta pela libertação do ex-presidente, porque é através da luta política que se poderá construir uma alternativa a esse governo antipatriótico e antipopular de Jair Bolsonaro. A oposição de esquerda é o único setor da sociedade que pode derrotar o governo Bolsonaro e o seu programa ultraliberal, programa esse que unifica o conjunto da direita, que unifica o conjunto das classes dominantes, que unifica do bolsonarismo até o PSDB. Portanto, não é a velha direita, PSDB, DEM, MDB, não são setores centristas que poderão construir uma solução popular para o país. Não, porque esses setores estão amarrados ao mesmo programa econômico entreguista, ao mesmo programa econômico neoliberal.
Apenas a oposição de esquerda pode construir essa saída. Apenas a aliança entre o PT, o PCdoB, o PSOL, setores do PDT, do PSB, os movimentos populares, as centrais sindicais, são esses os setores que podem encurralar e derrotar o bolsonarismo. São esses os setores que podem construir uma frente popular capaz de forjar uma alternativa democrática e patriótica para o país. Porque os demais setores, os setores políticos que representam os distintos grupos da burguesia brasileira, esses setores abandonaram a perspectiva nacional, abandonaram o país. Foram engolidos por um programa que fere os interesses do povo, das classes trabalhadoras, que ferem os interesses da soberania nacional. Está nas mãos da oposição de esquerda construir uma alternativa ao bolsonarismo. Para isso ela precisa lutar, para isso ela precisa de unidade, para isso ela precisa ir ampliando seu diálogo com o trabalhador, com a trabalhadora, com o povo, nos seus lugares de trabalho, nos seus lugares de moradia, com a juventude, com os negros, com as mulheres, com o conjunto dos setores que são oprimidos pelo bolsonarismo, o conjunto dos setores que travam a luta de resistência contra o bolsonarismo. A situação é difícil, ainda é uma situação de defensiva e de resistência, mas as pesquisas mostram claramente, em junho, estamos bem melhores do que estávamos em janeiro. Concluo assim minha exposição de hoje. Antes de terminarmos o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem. Sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nesse canal, no YouTube, no canal do Opera Mundi no YouTube, vocês tanto poderão assistir nossas transmissões ao vivo, quanto as edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, quando fizerem a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados toda vez que novos programas do canal Opera Mundi ou de parceiros nossos forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária do Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nós, espectadores e leitores, pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito prático e simples, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. Esse é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. É um instrumento que garante a independência de nosso site. É um instrumento que garante que nós não vamos depender de nenhum grupo de empresas, de nenhuma corporação empresarial. É um instrumento que garante que o nosso único compromisso seja com você, leitor e espectador. Termino aqui o programa 20 Minutos Nacional desta segunda-feira. Queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam na tarde desse 8 de julho de 2019. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira com outro programa 20 Minutos Nacional, às 16h30, nos canais de Opera Mundi, no YouTube e no Facebook. Até lá e um grande abraço.